Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos para mais um CADEF. CADEF, conhecimento além da dimensão física. CADEF de número 32, ok? Vamos lá, trabalhar mais um pouco, fazer um CADEF. Aqui está um frio gostoso, um frio muito bacana aí, né? Bom, pessoal, eu queria falar para vocês hoje nesse CADEF sobre uma técnica bastante legal que eu vou deixar por último, tá, pessoal? Vou deixar por último e vou falar sobre a projeção, a nossa projeção, né? Nós sabemos, por exemplo, que o nosso corpo, nosso corpo astral, ele tem uma leveza própria, ele tem uma estrutura própria, ele tem uma característica própria, a vibração própria, e isso está muito relacionado à mente do projetor, à mente do espírito. A mente do espírito é que elabora toda a característica do psicossoma, em termos, como dissemos, de leveza, de vibração, de extensão de energias e etc. Tá? Tonalidades, é assim que funciona. Então, dependendo da sua mente, como a sua mente vibra, como que sua mente atua, como a sua mente emana emoções, é o seu psicossoma, é o seu corpo astral. E quando você está saindo do corpo através do processo do sono, porque o sono tem o sono inconsciente, que é a maioria, né, que tem inconsciente, dorme, não sabe de nada, e depois tem o sono semiconsciente, que alguns também chamam, não sei se vocês já ouviram falar, principalmente as pessoas iniciantes, tem um sono chamado semilúcido, que é como se fosse, desculpe, o sono semiconsciente, que é o sonho lúcido, que é a mesma coisa, sono semiconsciente ou sonho lúcido. Então o que acontece? A pessoa sonha, como ela tem uma certa lucidez, ela consegue determinar situações no sonho. Por exemplo, ela consegue alterar a paisagem ao redor. Se ela está conversando com alguém, esse alguém pode se transformar num monstro, porque ela quer assim. Ela pode, por exemplo, voar num cavalo. Ela pode ir para outros planetas, no fundo do mar, porque o sonho, ele é lúcido. É um sonho lúcido, a pessoa tem controle no sonho. E são, claro, devaneios dos nossos anseios, mas que é muito possível você moldar a paisagem ao seu redor. Então, temos o sono inconsciente, que a maioria tem, o sono semiconsciente ou o sonho lúcido e o sono consciente. E você dorme, o seu corpo repousa, precisa se restabelecer, né? Precisa se reorganizar as moléculas, as células, né, do seu organismo. Enquanto elas estão fazendo um processo de restauração tão necessária à vitalidade orgânica, o seu espírito, ele não fica inativo. Tanto faz se você está no sono inconsciente, semiconsciente ou consciente, tanto faz, o espírito nunca para, nunca para. Então o que acontece? Você acaba saindo no sono consciente, que é mais raro, né, que são chamados projetores, aquelas pessoas que lembram, né, saem, lembram onde foram visitar, foram fazer missões com os amparadores, né, e por aí vai. Então, pessoal, o que acontece? Muitas vezes, quando o cara está saindo do corpo, como nós estávamos dizendo, ele emite vibrações. Nós emitimos vibrações constantemente. Se chegar perto de nós, por exemplo, alguém que seja sensitivo, dotado de uma paranormalidade, de uma mediunidade, ele vai perceber você, porque nós temos a aura, nós temos o campo áurico. Não é verdade? E esse campo áurico, ele sofre variações porque está intimamente ligado às nossas emoções. Então, se o cara é sensitivo, ele para perto de você, começa a conversar com você, ele já sabe como que você está interiormente. Faz toda uma leitura, porque é sua digital, digamos assim. Não é verdade? Ali ele faz toda uma avaliação de como que você está interiormente, como que estão suas emoções, etc. E assim vai.
Tá bom, pessoal? Então o que acontece? Quando você sai do corpo, do sono, porque são vários subcorpos, não é assim saindo e tal, há um desprendimento leve, há um descoplamento, né? Porque nós estamos acoplados, né? Por diversos níveis de corpos sutis, não é verdade? Tem toda uma tem toda uma um estudo oriental a respeito disso, né? Quem quiser pesquisar com mais calma, mais cuidado, isso, olha, vale a pena. Então o que acontece? Eu estou falando como projetor, né? Que nós somos, né? Um projetor razoável que nós somos. Então quando a pessoa está dormindo, ela começa a sair do corpo. E nós estamos cercados por entidades espirituais. Não pense em você que você está no seu quarto lá sozinho, com a sua esposa, com o seu esposo, ou se você mora junto com a sua família no mesmo quarto, só vocês ali. Não. Quando você sai do corpo, nós estamos cercados por entidades. Entidades de todo nível. Entidades ignorantes, entidades sábias, entidades maldosas, entidades não maldosas. E assim, nossa, e assim vai, não tem. É a realidade do plano astral. Nós só não enxergamos aqui porque estamos na matéria. Só conseguimos enxergar se caso formos médiums. Do contrário, a gente não enxerga porque a gente não é dotado da mediunidade. Mas aqui, por exemplo, onde eu estou, tem espíritos aqui. Tem espíritos ao meu redor. E quando a gente sai do corpo, eles estão ao nosso redor. Então eles percebem. Quando você começa a sair, a gente vai chegar nesse ponto onde você está tentando chegar, né? Então o que acontece? Quando você começa a sair do corpo, eles percebem você. Eles percebem você e vêm no seu encalço muitas vezes. Se forem ignorantes, se forem espíritos que querem prejudicar, se for isso, vai acontecer. Assim como os espíritos do bem, de luz, também vêm em seu encalço quando você se conecta a eles. É por isso que nós sempre falamos, reforma íntima, mude o seu coração. Como que eu faço uma reforma íntima? Mudando o seu coração. Porque quando você muda seu coração, começa a ajudar as pessoas, começa a se vincular ao bem, quando você está saindo fora do corpo, você tem vínculos com entidades de paz, de amor. E eles vêm velar por você, pela sua viagem, nem que você não lembre delas, ou lembre razoável, ou lembre totalmente. Não interessa isso. Interessa que eles vêm e levam você. Agora, se você tem uma vida desregrada, uma vida totalmente voltada ao descaso com você mesmo, você bebe pra caramba, você fuma, você se alimenta mal, você xinga, você nunca perdoa ninguém, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o que que tem. Quando você sai do corpo, o seu registro fica exposto para os espíritos. Os espíritos falam, opa, esse é um prato cheio para vampirização. Aí o cara vem e começa, principalmente no chakras humeral. Quem é médium sabe do que eu estou falando. Quantas vezes eu não vi nesses chakras aqui, pessoal? Humeral posterior. O espírito se conecta nele e começa a sugar as suas energias, cara. Aí você fica cansado, fica desanimado, fica irritado, se sente mal, aí você acha que está com anemia, acha que está com isso, na verdade está sendo vampirizado. Por quê? Porque você não está se organizando interiormente. Então isso é muito complicado. E quando você sai do corpo, os espíritos percebem isso daí. Você não tem vínculo nenhum com os amparadores. Não que os amparadores não procurem você, procuram. Mas como você vibra numa faixa muito diferente deles, você não consegue entrar em sintonia na onda magnética que eles estão. Então você fica para trás. Eles deixam você quebrar um pouco a cara para você aprender. Aí você não tem projeção, tenta a técnica, mas caramba, eu tento a técnica não sei de quem eu não consigo, eu tento a técnica não sei de quem lá eu não consigo, eu faço isso e não consigo, eu tento fazer a respiração prânica, não consigo, eu faço caminhada, não consigo, não consegue mesmo. Por quê? Porque você não está se vinculando ao bem. Você só vai ter sucesso na viagem astral quando você começar a se vincular ao bem, porque daí a sua vibração muda. Aí quando você sai do corpo, você sai diferente. Sai numa vibração mais elevada. Tanto é que quando você vai no umbral fazer missões, espíritos ignorantes não conseguem ver você. Porque você está numa outra vibração. Você passa por eles, abençoa-os, magnetiza-os, ampara-os, e eles não registram você. Nem sabem da sua existência. Tem muitos que quando saem do corpo, os espíritos muito ignorantes nem percebem.
Por quê? Porque você está numa vibração muito sutil. É claro que quando nós saímos do corpo, nós encarnados, temos uma vibração muito própria. É uma espécie de um borrão. A gente parece um fantasma quando sai do corpo, nós encarnados. É até estranho de ver, dá até medo. Quando você acostuma, daí já não dá mais medo, claro. Mas então, pessoal, é assim que funciona, tá bom? E por que a gente não lembra de todos os sonhos? Porque a gente não faz reforma interior. Porque se você lembrar de todos os fatos que acontecem no sonho, você fica louco, cara. É que nem, por exemplo, o Ellison, um grande amigo, falou no CADEF lá, é verdade. A reencarnação, por exemplo. A coisa que aconteceu tá lá atrás. Não fique provocando isso, não, que é perigoso. A não ser que seja espontâneo. Tem terapias de vidas, regressão de terapias de vida passada, mas isso é feito com muita rigorosidade. E por aconselho de mentores. Cuidado com essa conversa aí. Porque se você lembra, que nem o Ellison falou lá no CADEF, e se você lembra, por exemplo, que você matou seu pai, sua mãe, ou sua mãe matou, ou sei lá, qualquer coisa assim, como que vai ficar a sua vida aqui? É a mesma coisa no sonho. Quando você sai sem preparo, e se você vê o cara falar assim pra você, Ed Nelson, nós estivemos lá na França do século XIX, eu vou dar um passe nos seus chakras aí pra você lembrar, e abre todos os seus registros, e depois você começa a lembrar, é verdade, cara, o seu sonho fica louco. Quando você volta pro corpo com aquela informação, você não vai conseguir mais conciliar a sua vida presente com a pretérita e vira um balaio de gato e você tá na roça. Opa, que perigo isso. Então o que tem que fazer? Cuidar das emoções, cuidar de você, para que isso não aconteça, tá bom? Para encerrar esse CADEF aqui, tá, pessoal? Muita coisa que eu falei aqui é um bate-papo, tá bom, pessoal? É isso que acontece. Bate-papo é apenas um convite para a gente continuar estudando. Só um bate-papo, pessoal. Eu quero passar uma técnica para vocês, uma técnica chamada técnica projetiva asteca. Técnica projetiva asteca, uma técnica muito conhecida no meio da projeciologia, tá bom, pessoal? É assim que funciona. Os antigos, os astecas, os xamãs, os místicos astecas, né? Eles davam muita atenção à projeção, chamavam de segunda morte, né? Quando você sai do corpo consciente, você está na segunda morte, eles registravam todo aquele conhecimento e traziam lá para o povo deles, era muito legal. Então o que acontece, pessoal? O nome dessa técnica é técnica projetiva asteca. Como que você vai fazer isso daí? Você vai deitar e você vai perceber um som característico da sua hipófise, né? Que fica na direção do chakras coronário, na raiz do seu nariz, não é verdade? Do começo da sua nariz e vai, né? Então você vai deitar em decúbito dorsal, com a barrigona para cima lá, e as mãozonas para baixo, se você quiser. E vai se concentrar num ruído que sai da epífise, desta glândula tão importante, não é verdade? Os místicos levam muito em consideração ela. Quem já teve a sua primeira projeção astral ou preste a tê-la, já percebe esse barulho, é como se fosse um grilo. Não tem aquele barulho do grilo característico? É a mesma coisa, fica um barulhinho. Quando tiver tudo em silêncio, se concentre nesse barulho. É um barulho esquisito até. Aí você começa a se concentrar no barulho, aí ele começa a aumentar. Ele começa a ficar mais intenso, a glândula começa a trabalhar mais. Então você vai concentrando no barulho, concentrando, concentrando, concentrando. E a glândula está trabalhando, a glândula trabalhando. E como você está se concentrando, começa a haver emanações energéticas. Aí começa a haver o quê? Deslocamento. Você vai se concentrando, o barulho vai levando você num estado diferente, num estado de concentração diferenciado, num transe, e você vai se concentrando, o seu corpo vai se entorpecendo, porque ele precisa dormir. O corpo vai dormir uma hora ou outra, o corpo é mecânico, mas você não vai dormir, a sua consciência não vai dormir, e o barulho vai aumentando. É um barulho. Vocês sabem qual barulho que eu tô falando, né, pessoal? É de um grilo lá, tá bom? É um grilo que fica lá cantando, não tem um grilo? Um barulho... mais ou menos assim, sei lá. Aí você vai se concentrando nesse barulho aí. Aí ele vai ficando alto, 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 alto. Aí você vai começar a ver imagens, borrões, cores violetas, cores laranjas. E o pensamento não fique falando, olha uma cor aqui, olha uma cor ali. Nada disso, fique só olhando as cores. E o barulho lá. E você lá, presta atenção no barulho. Quando você menos esperar, você vai ter a sua projeção tão esperada. Em nome de Deus, eu tenho certeza. Fé, nunca desistam. Estamos no caminho certo, estudando sempre, tá, meus amiguinhos? Estudando sempre, não pare de estudar. Olha, vai fundo aí nessa luta aí de querer se projetar, porque é uma luta, né? Não é fácil. Quem é projetor sabe do que eu tô falando, né? Tem que se cuidar, não é fácil. Mas a gente chega lá. Juntos a gente vai muito longe. Em nome de Deus. Deus abençoe a todos
Sucesso, muita saúde, paz, harmonia. Tenha uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Tome chá, chá de camomila, erva cidreira, que mais que tem? Camomila, qualquer chá relaxante aí. Tome chá bastante, né? E olha, pessoal, é isso daí, very good. Estamos juntos, unidos em Deus, sempre. Nos vemos no além, quiçá, talvez aqui também, quem sabe. Forte abraço, que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso!